Se um gênio aparecesse pra mim hoje e me desse apenas um desejo, eu ia pedir pra poder cair no soco com Charles Band. Eu tenho certeza que eu ganharia de um cara de 73 anos. Mais um dia, mais um filme do canalha do Charles Band nesse canal. Daqui a pouco eu vou ter visto tanto filme desse cara que eu vou ser capaz de fazer um ranking de cada filme dele. E provavelmente todos vão estar na última categoria. Indo contra o que eu já imaginava sobre esse filme, Charles Band participou apenas da produção e da criação da história do filme, juntamente com Kenneth J. Hall, deixando a adaptação do roteiro e da direção nas mãos de David Schmoller. Isso me pegou bastante desprevenido, pois eu tinha total convicção de que o maior tarado por bonecos do mundo, vulgo Charles Band, havia sido responsável pela direção dessa bagaceira. Honestamente, eu não duvidaria se o cara simplesmente só ficou com preguiça de desenvolver o roteiro e a produção e só passou o trabalho pro David Schmoller. Uma coisa que até hoje não entra na minha cabeça é a quantidade de continuações que esse filme foi capaz de gerar. Sério, como arrumaram história pra fazer 15 filmes dessa coisa? Não entra na minha cabeça. Certeza que isso deve ter sido resultado de alguma aposta idiota pra saber quantos filmes estúpidos de Puppet Master a Full Moon seria capaz de produzir antes que alguém percebesse que esse era o objetivo deles. Além dessa caralhada absurda de filmes, a franquia também conta com alguns quadrinhos, um fodendo jogo de tabuleiro, obviamente alguns bonecos, além de um jogo gratuito que eu pretendo manter distância. Mas se um dia eu perder a sanidade, eu pretendo jogar ele em live, sei lá. Fica aí como uma das promessas do canal. Depois de Charles Band ter falido sua antiga empresa, a Empire Pictures, e não estando satisfeito bastante em fazer tanto filme bagaceira com uma única produtora, o canalha vai e me lança a famosa Full Moon, casa das maiores atrocidades cinematográficas que eu já vi na vida. Uma curiosidade é que o primeiro filme que a Full Moon produziu e lançou foi o Puppet Master, em 1979. Ou seja, se não fosse por esse filme, Evil Bong não existiria, o que me faz ter certa raiva desse filme. Ao menos essa bagaça saiu diretamente em vídeo, o que só seria melhor se o filme nem tivesse sido lançado, mas eu acho que isso é querer demais já. A trama gira em torno de um grupo de conhecidos, que possuem habilidades psíquicas, que recebem uma mensagem psíquica de outro conhecido, o chamando para ir ao Hotel Bodega Bay. Lá, eles descobrem que o cara que os chamou havia morrido. Enquanto eles ficam hospedados no hotel, os bonecos vagabundos começam a matar uma galera. Acho que esse filme é uma grande mistura de ideias, porque no mesmo longa que temos bonecos assassinos, ainda vemos pessoas com poderes psíquicos, ocultismo egípcio e um tipo de morto-vivo. Sim, é só coisa maluca mesmo. O filme começa em 1939, com André Toulon, o famoso mestre dos brinquedos, fazendo mais um de seus bonecos esquisitos que tem como grande habilidade girar a cabeça. É sério, a única habilidade que esse boneco faz no filme inteiro é girar a cabeça. Totalmente útil. O velho mete uma reza braba no boneco e ele simplesmente ganha vida. Nesse primeiro filme, a forma de dar vida aos bonecos aparenta ser algo bem simples, mas sei que com o decorrer da franquia, isso virou uma bagunça sem precedentes. Enquanto Toulon tava com o boneco cabeçulinha, dois caras vestidos de preto aparecem no hotel em busca do velho. E ao mesmo tempo que isso acontece, um dos bonecos mais conhecidos da franquia, chamado de Blade, tá dando um rolê pelo local, e absolutamente ninguém nota um boneco com um gancho e uma faca na mão, correndo por aí e fazendo parkour. Nem quando o boneco para na frente do carro dos homens de preto, eles percebem a existência desse boneco. Isso não entra na minha cabeça, porque esses homens de preto estão no Bodega Bay em busca do Toulon, dos bonecos e do segredo por trás da forma de dar vida a objetos inanimados. E os caras sequer notam o boneco do parkour na frente deles. Eu acho engraçado que logo após o Toulon falar para os bonecos que vai os proteger, ele os esconde e simplesmente mete uma bala na própria cabeça. Assim, do nada mesmo. Don't worry. I'll take care of you. Eu sei que foi pro segredo da vida morrer junto com ele, mas então por que o velho colocou a porcaria da fórmula escondida junto com os bonecos? Só fez com que o sacrifício dele fosse totalmente sem sentido. Parando pra pensar, por que eu tô tentando buscar coerência em algo que leva o nome do Charles Band? O filme dá um salto temporal, indo pra 1989, 50 anos após Toulon ter tirado a própria vida por nada. E conhecemos nosso grupo de personagens principais. Pessoas com habilidades psíquicas que, do nada, recebem uma mensagem telepática os convidando para o Hotel Bodega Bay. E obviamente todos eles vão. Chegando lá, descobrem que o cara já estava morto, mas que ele pediu especificamente para ser cremado após seus amigos chegarem.
Eles até fazem um tipo de teste para verificar se esse amigo, o Neil Gallagher, estava realmente morto. Uma das moças apenas espeta uma agulha bem grande no peito do cara, comprovando que ele estava mesmo morto. Charming. Enquanto a galera decide ficar no hotel até o velório do Neil, vemos mais um dos bonecos que acabou virando um dos que mais aparecem na franquia. O Cabeçudinho, também conhecido como Pinhead, que eu carinhosamente chamo de boneco misógino. Mais pra frente vocês vão entender o porquê disso. Um ponto importante a se destacar é que nesse filme, nenhum dos bonecos possui um nome. Os nomes só são apresentados no decorrer da franquia. Mais uma vez, um filme envolvendo o nome do Charles Band teria alguém tomando uma paulada broxa na cabeça. Enquanto o casal de médiums se encontra no ato do coito, a mulher escuta algo e vai investigar, deixando o cara amarrado e vendado na cama. Ideia totalmente estúpida. A mulher morre pro cabeça de broca, o Tunneler. Eu preciso admitir que as cenas de ataque dos bonecos são realmente boas, onde as animações do boneco são feitas por grande parte por stop motion. Às vezes usando um dublê em algumas cenas, normalmente no caso do Pinhead, onde as mãos dele são mãos do dublê. E eu só queria deixar aqui registrado que o Blade é um boneco tarado que fica espiando as pessoas pela fechadura das portas. Boneco tarado. Depois dessa morte, vem a cena que eu tenho total certeza que veio a partir de algum sonho molhado do Charles Band. Que do mais absoluto nada, uma boneca, com a incrível habilidade de vomitar sanguessugas, começa a beijar o peito do cara vendado. E o desgraçado não nota a diferença entre uma boca humana para uma de um boneco, que obviamente é bem menor do que a boca normal, além de ser totalmente estática. Esse cara tem uma das mortes mais merdas possíveis, porque o cara morre pra um bando de sanguessugas. A ideia dessa boneca é tão estúpida que se o cara não tivesse amarrado e vendado, ele não teria morrido. Porque além dela ter que ficar parada enquanto vomita sanguessugas, essa bagaça ainda demora muito. Ou seja, se fosse em qualquer outra situação, a pessoa só daria uma bicuda na boneca e ia rebocar ela na porrada. Simples assim. A mulher com capacidade de prever o futuro é atacada pelo Pinhead, onde ele quebra a perna da mulher e vai rebocar ela na porrada. Por isso ele é misógino. Depois de uma perseguição, Pinhead e o Blade serram com a mulher, e mais uma vez o Pinhead sabuga a mulher no soco. Mas o Papaquil, conhecido como Blade, vai lá e corta a garganta da mulher. E o incrível Jester, o boneco que gira a cabeça, aparece e simplesmente faz o que ninguém estava esperando. Ele gira a cabeça. Muito foda. Eu preciso dizer que esse filme é tão cachorro quanto você pode estar imaginando, pois ele é capaz de colocar um sonho dentro de um sonho. What's happening, Alex? Só porque a habilidade do Alex, que pode ser considerado como o principal desse grupo de telepatas, é ter visões enquanto ele dorme. Mesmo que às vezes o próprio filme esquece isso e faz o cara ter visões enquanto mexe uma foto, por exemplo. Descobrimos que o Neil Gallagher, antes de se matar, foi capaz de encontrar as anotações de Toulon. O que, convenhamos, demorou uns 50 anos para fazerem isso, mesmo que o velho tenha escondido isso da maneira mais porca possível. Mais uma vez o Alex tem uma visão, e ele, junto da viúva do Neil, vão para a sala de jantar. E simplesmente encontra os cadáveres dos amigos que estavam com ele, e Neil Gallagher vivo. Ou quase isso. Ele disse que descobriu o segredo de dar vida para coisas inanimadas. E para ter certeza disso, o cara se matou e voltou à vida, virando uma espécie de morto-vivo. O cara só supunhetou que ia dar certo e se matou pra testar. Apenas um gênio incompreendido. O cara joga o Jesser pra longe, o que não julgo, porque eu faria o mesmo, e os bonecos pensam, nossa, esse cara que mandou a gente matar uma galera é do mal, vamos cacetar ele. E ele simplesmente cai na porrada com o Neil, que morre. O que me fez pensar o seguinte, como o cara fez para os bonecos confiarem nele? Ele só mandou um confia, vem com o pai?
e eles só decidiram obedecer o cara? Isso é algo que a gente nunca vai saber. Alex vai pra casa e vemos a viúva do Neil andando com o doguinho empalhado de uma das vítimas. E do nada, o doguinho sai andando e o filme acaba. Será que ela também descobriu o segredo do Tlon? Essa é outra coisa que a gente também nunca vai saber. E assim, o filme acaba. E esse foi Puppet Master, o culpado por fazer Fu-Mon existir e ganhar seu holofote, fazendo com que a saga Evil Bong fosse possível de existir, que me faz desejar que esse filme nunca tivesse acontecido. Eu te odeio, Puppet Master, por isso. Caso você tenha alguma sugestão de tema ou filme que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.